Olá, eu sou a Verônica, estudante do curso de Ciências Biológicas aqui da UFMG. E junto com um grupo de colegas, nós iremos abordar sobre o conhecimento das pessoas sobre alguns conceitos fundamentais da ecologia. Nesse vídeo, nós iremos abordar os conceitos de nicho ecológico, evolução e biodiversidade. O primeiro conceito abordado será o de nicho ecológico. Pedro, no seu conhecimento básico de ecologia, o que para você é nicho ecológico? É o que o bicho gasta, o animal vai gastar para viver. É o que ele se alimenta, o lugar que ele vive. Lorena, de acordo com seus conhecimentos básicos de ecologia, o que para você é nicho ecológico? Eu acho que é quando tem várias espécies em determinado local interagindo entre si. Eu acho que nicho ecológico é uma junção de seres, plantas, afins, né, animais, que convivem, que coexistem no mesmo lugar. Acho que é isso. Bom, vejamos. Muitas vezes, quando tentamos definir o que é nicho ecológico, imaginamos o local onde um determinado indivíduo vive. Por exemplo, o local onde um peixe vive pode ser no rio. No entanto, essa definição se refere ao habitat. E dentro de um habitat podem haver vários nichos ecológicos. Afinal, muitos outros organismos vivem ali. O termo nicho ecológico foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1933, pelo zoólogo Charles Elton, que disse: "O nicho é um modo de vida, no sentido que falamos de ocupações ou empregos ou profissões em uma sociedade humana." Ou seja, ele considerou o nicho como a profissão do organismo, ao invés de onde ele vive. Já a definição apresentada por George Evelyn Hudson, considerado o pai da ecologia moderna, aborda outros dois conceitos muito importantes: condição, tolerância, e recurso, que seria necessidade. Para entendermos melhor, vamos utilizar um exemplo. Os fungos e as bactérias sobrevivem em faixas de temperaturas diferentes. Em geral, as bactérias toleram temperaturas maiores que os fungos. Nesse gráfico, são representados 3 fatores do ambiente: pH, salinidade e temperatura. E podemos perceber que o nicho ecológico é multidimensional. Ele é o espaço ocupado pelo organismo. Combinando essas condições e os recursos para o crescimento e manutenção de um indivíduo, que podem ser desde alimento a parceiro sexual, também são essenciais para definir o seu nicho ecológico. Isso nos faz concluir que, na definição de Hutchinson, um organismo só consegue estabelecer uma população viável com acesso aos recursos e condições específicos. As populações vivem em regiões que podem ser mais ou menos biodiversas. Mas o que é biodiversidade? Biodiversidade diz respeito à quantidade de variedade de animais e seres vivos, de locais também. Para você, o que é o conceito de biodiversidade? Biodiversidade é um número maior de espécies diferentes em um determinado local. Diverso mesmo. E para você, o que é biodiversidade? É a quantidade de espécies que habitam de espécies diferentes que habitam algum lugar. É isso aí. Biodiversidade pode ser definida de maneira simplificada como a riqueza e variedade de seres vivos, animais, plantas e micro-organismos de uma região ou ambiente, bem como a variação dos organismos dentro da mesma espécie, diversidade genética. Além disso, o termo biodiversidade inclui também o papel dos organismos nos ecossistemas. Podemos perceber, então, que a biodiversidade não está relacionada apenas ao número de espécies encontradas em um lugar, mas sim com o conjunto de fatores. Vamos a um exemplo simples. Olhando para essa imagem, qual região você diria que tem a maior biodiversidade? Podemos observar que as duas primeiras regiões possuem o mesmo número de espécies,
e assim elas possuem uma maior riqueza de espécies que a terceira. No entanto, a segunda região, a espécie azul tem um número muito maior de indivíduos que as outras, enquanto na primeira região, cada uma das espécies tem um número de indivíduos bem semelhantes. Assim, a primeira região seria considerada a com maior biodiversidade. Essa foi fácil, né? Mas definir a biodiversidade de uma região se torna mais complicado se formos levar em conta que, mesmo dentro de uma única espécie, é possível encontrar variações nas características do indivíduo, como cor da pelagem e disposição de folhas, por exemplo. Essas diferenças são concedidas pela variabilidade genética que os organismos possuem e são fundamentais para garantir a permanência das espécies. A variação genética é fundamental para a ocorrência da evolução, o que gera o aumento da biodiversidade. E falando sobre evolução, o que será que nossos entrevistados pensam sobre evolução? É evolução, mas em um sentido biológico. É quando os organismos vão se adaptando de acordo com o meio ambiente, para terem um melhor desempenho naquele ambiente, vai adquirindo capacidades e etc. Há algumas modificações aleatórias que os seres vão ficar mais adaptados ao ambiente. E eles vão reproduzir mais e assim eles vão... vai ter mais externo nesse ambiente. Um conceito biológico, acho que é a capacidade de se adaptar às mudanças daquele ambiente. Bem, a evolução é um conceito bem polêmico, que significa essencialmente a ocorrência de mudanças em uma população ao longo das gerações em uma espécie. Para começar, a curiosidade sobre o surgimento das espécies existe desde sempre na humanidade. E a ideia de que elas passam por modificações com o decorrer do tempo é uma questão pensada desde o século VI a.C. A teoria mais famosa para explicar essas mudanças, que é hoje utilizada para explicar o surgimento da diversidade no planeta, é a de Darwin e Wallace, que veremos a seguir. Em 1865, Darwin lançou A Origem das Espécies, que mais tarde veio a revolucionar a ciência. Nesse livro, ele não só consolida o conceito de evolução, como propõe a ocorrência dela por meio da seleção natural. Baseado na ideia de que há um ancestral comum para todas as espécies e que as mudanças ocorrem por acaso, Darwin percebeu que se elas apresentarem uma vantagem adaptativa, serão selecionadas naquela população. Essa vantagem se dá pela sobrevivência e pela reprodução diferencial. Funciona assim. Se em uma população de girafas nascem 3 filhotes com o pescoço maior que o das outras 5, essas 3 terão acesso a folhas mais altas, portanto, se alimentarão mais. Terão mais chance de se reproduzir, aumentarão assim a proporção de girafas com o pescoço mais longo dessa população e, ao longo das gerações, essa característica vai sendo selecionada por representar uma vantagem na ocupação de um nicho ecológico que antes não era ocupado por outros animais, já que a maioria dos herbívoros nesse contexto só alcança folhas mais baixas. A teoria da evolução por seleção natural pressupõe que 1. Os indivíduos em uma população não são idênticos. 2. A variação entre indivíduos é herdável pela transmissão de genes. Por isso, a evolução ocorre a nível do indivíduo. 3. A taxa de crescimento em uma população não é máxima, pois a maior parte dos indivíduos morre antes de se reproduzir ou não se reproduz ao máximo. E 4. Que ancestrais que deixam mais descendentes têm mais influência nas características hereditárias das próximas gerações. A evolução pode ocorrer por outros mecanismos também, que não vale mencionar aqui, mas é importante destacar que existe diferença entre evolução, adaptação e seleção. Evolução são as mudanças que surgem. Não necessariamente essas mudanças serão melhorias para a vida daquele ser. Adaptação é a característica que garante uma melhoria para a sobrevivência ou reprodução do indivíduo. Já a seleção natural é a alteração da proporção de uma característica,
ou seja, uma informação genética na população em decorrência de uma melhor adaptação dos organismos que a possuem, em detrimento dos que não a possuem. E é isso, pessoal. Até a próxima!